Graça e paz! Seja muito bem-vindo a mais uma ministração do nosso Manual de Célula IJET. E durante esse mês nós estamos falando sobre milagres ordinários. Então hoje é a nossa terceira ministração com esse tema e tem sido maravilhoso. Quero te relembrar o que são milagres ordinários. Coisas corriqueiras, simples, que acontecem no nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe que está vivenciando um milagre. E antes de entrar de fato na nossa ministração, eu quero te lembrar de fazer o nosso devocional. Se você voltar aí na primeira página dessa lição, nós temos devocional para a semana inteira. E se você não quer fazer sozinho, todos os dias aqui no YouTube, a Apóstola Kedma e alguns outros pastores estão aqui fazendo esse devocional junto com você, porque dessa forma você já começa o seu dia cheio da presença de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre testemunhos que geram novos milagres. Olha só que coisa maravilhosa, esse tema é maravilhoso. Eu quero que você abra a sua Bíblia desde já, lá em Lucas, no capítulo 7. Nós temos uma história aí que começa no versículo 1. Nós vamos ler os versículos finais dessa história, são os versículos tema da nossa ministração. Mas se você puder, aí na sua célula, ler esse texto inteiro, do versículo 1 até o versículo 10, eu tenho certeza que vai te ajudar a entender essa história. Nós estamos trazendo aqui a história de um homem, um centurião romano, ele era um oficial romano. Ele está ali chegando até Jesus porque um servo seu precisava de um milagre. Olha só, que coisa inusitada, um homem como aquele buscar a Jesus. Os romanos, estavam ali bem distantes dos judeus, mas aquele homem tinha um testemunho. E nós sabemos que a palavra de Deus chegou até ele por causa dos testemunhos de outras pessoas. E nós podemos hoje aprender muito com isso, porque muitas vezes, enquanto alguém ainda não conheceu Jesus de verdade, ele pode conhecê-lo através das nossas histórias. Quantas vezes temos medo, vergonha, receio, e eu não estou falando de expor detalhes da sua vida, mas estou falando de testemunhar as coisas que Deus já fez em você e através de você. Porque isso fez aquele homem chegar até Jesus e demonstrar uma fé que deixou até mesmo Jesus impactado. Vamos ver o que nós vamos aprender com esse homem hoje? Vamos lá para o nosso texto bíblico? Ele está lá em Lucas 7, versículos 9 e 10 e diz assim: Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo com saúde. Quando você voltar aí na história desse homem, você vai ver que ele foi buscar para um servo a cura do Senhor. E ali ele estava clamando por outra pessoa, mas ele foi buscar no lugar certo. Ele foi buscar na pessoa de Jesus. Só que quando ele chega até Jesus, ele disse: Não, Jesus, não precisa ir. Eu sei como isso funciona. Ele entendeu que Jesus estava ali na mais alta hierarquia. A patente de Jesus era muito alta. Ele disse: se eu preciso de alguma coisa, eu tenho servos que o façam. Da mesma forma, eu sei que o Senhor não precisa se deslocar até lá. O Senhor pode mandar alguém, o Senhor pode mandar os anjos, o Senhor pode fazer qualquer coisa que o meu servo vai ser curado. Muitas vezes nós não temos noção do impacto que os nossos testemunhos causam na vida de outras pessoas. E nós vamos entender isso. O nosso primeiro ponto dessa ministração é testemunhos que abrem portas. Lá no versículo 3 desse capítulo diz: Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então ele ouviu de pessoas a respeito de Jesus. Eu compartilho muito isso nas ministrações para líderes que eu faço, que a gente acha que esse marketing boca a boca ele foi inventado agora, né? Mas Jesus já tinha lançado essa moda aí na época dele, que a verdadeira forma do evangelho se estabelecer na face da terra foi um falando para o outro, um compartilhando com o outro. Porque quando nós compartilhamos com pessoas próximas a nós, o nosso discurso é validado. E era aquilo que estava acontecendo naquele lugar. Aquele homem já tinha escutado falar de Jesus, ele ouviu testemunhos de outros e por isso quando ele teve uma necessidade, ele sabia onde buscar.
Assim são as pessoas ao seu redor. Muitas vezes elas precisam desse impacto do seu testemunho, porque na hora, no momento da necessidade, eles vão saber a quem recorrer. Eles vão lembrar, poxa, eu tenho aquele amigo que quando estava em dificuldades, ele sabe para onde ir, então ele vai até você e assim você vai conduzi-lo até Jesus. E foi o que aconteceu com esse homem. Ele era um romano, eles não se davam muito bem, mas os próprios judeus os levaram até Jesus, porque sabiam que ele era um homem de fé. Então, todas as vezes que nos permitimos compartilhar milagres da nossa vida, histórias e coisas que Jesus já fez em nós, na nossa faculdade, no nosso trabalho, em qualquer lugar onde nós estivermos, principalmente na nossa família, né? Às vezes é tão difícil compartilhar com a família, mas quando nós nos abrimos para isso, nós estamos ensinando para essas pessoas um caminho onde eles podem acessar para chegar até Jesus. Às vezes tem pessoas que nós conhecemos que eles não sabem de que forma se achegar a Deus, mas através de testemunhos de milagres, essas pessoas podem ser impactadas. No nosso segundo ponto, uma fé admirável. Olha só o que diz lá no versículo 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Jesus ficou espantado com a fé daquele homem. Era de um lugar onde ninguém esperava, mas ele compreendeu quem Jesus era. Ele teve discernimento espiritual naquele momento e através dos testemunhos que ele já tinha escutado, ele decidiu crer. Às vezes nós só expomos os nossos testemunhos para quem nós achamos que realmente vale a pena. Mas às vezes pessoas que estão próximas a nós e que nós achamos, essa pessoa não precisa, ou então não, essa pessoa é muito difícil. Essas são as pessoas que vão mais nos surpreender com a sua mudança de vida. Então abre aí essa porta do seu coração, se deixe ser usado por Deus para levar palavras de fé para outras pessoas. E seja ousado mesmo. E quando essas pessoas compartilharem algo com você, diga, declare, olha, Jesus faz milagres. E assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Seja uma pessoa ousada em fé. Muitas vezes nós temos alguém enfermo e não podemos ir lá naquele momento e impor as mãos e declarar. Mas você tem uma ferramenta que facilita muito a nossa vida. Você tem um celular, você tem uma chamada de vídeo, você tem um áudio que você pode mandar e orar por aquela pessoa, mas não deixe de testemunhar. E onde você estiver, que aquele lugar seja alcançado com milagres sobrenaturais. Aquele homem, ele não acreditou somente em Jesus. Ele entendeu a autoridade que Jesus tinha. Ele entendeu que se Jesus ordenasse, o seu servo ficaria curado. Quantas vezes eu e você ainda temos dificuldade de crer assim? Mas a verdade é que nós precisamos nos render para poder ter uma fé completa. Precisamos nos render à realidade de quem Deus é e aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Quantas vezes ainda estamos titubeando ali, com medo, com vergonha, tímidos? Mas esse homem nos deu um exemplo de fé. Ele nos mostrou que quando Deus quer operar milagres, Ele não precisa de circunstâncias humanas, Ele só precisa da nossa fé. Eu lembro quando eu cheguei na igreja de Getsemane, nós ouvíamos muito isso, que o ciclo do milagre ele só se encerra quando nós testemunhamos, quando nós falamos a outros. É como se nós recebêssemos um tesouro e esse tesouro ele só é multiplicado quando nós entregamos para alguém. Então, não tenha medo de compartilhar as coisas que Deus fez na sua vida. E não fica esperando um momento especial, não. Tem gente que diz, eu vou compartilhar quando acontecer isso, quando eu estiver num culto, quando eu estiver numa macrocélula, quando eu estiver toda a minha família reunida. Compartilhe assim também. Mas quando você estiver com um amigo, quando você estiver com um familiar, ali no momento de um jantar com a família, compartilhe as coisas que Deus faz na nossa vida, porque assim você vai ver os milagres se multiplicando, não só na sua casa, não só na sua vida, mas na vida de todas as pessoas ao seu redor. E nós vamos encerrar por aqui a nossa ministração,
Mas eu quero te deixar essa instrução, que aí na sua célula você faça um memorial de gratidão ao Senhor. É hora de compartilhar, é hora de alimentar a fé uns dos outros e gerar realmente esse testemunho de milagre. E isso vai ser um treino para você fazer na sua vida, para que quando você estiver no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos, você possa também testemunhar. E nós vamos ver muitos milagres se multiplicando no nosso meio. Amém? Tchau! Deus te abençoe.